A paz de Deus, mais do que vencedores, eu sou o evangelista Carlos Araújo, estamos dando continuidade ao nosso curso de teologia online, e hoje com Epístolas Gerais e Apocalipse, aula 2. Vamos então trabalhar os últimos dois livros das Escrituras, olha só, chegamos então na parte de teologia bíblica, a aula final, que hoje vamos falar então da Epístola de Judas e depois Apocalipse. A Epístola de Judas, apesar de sua brevidade, contém uma mensagem clara e objetiva a respeito da fé cristã e de como essa fé ela pode ser pervertida pelos falsos mestres. Então nós temos que tomar cuidado, e é tema recorrente da última aula, como você percebeu, que se nós não vigiarmos, a fé que temos, facilmente ela pode ser pervertida por falsos ensinamentos, né? O autor dessa epístola, dessa carta, se identifica como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, o único Judas, irmão de Tiago, e o único Tiago que poderia ser digno de ser citado, era o meio-irmão de Jesus. Então, muito provavelmente, isso nos leva a entender que Judas, ele se trata do meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, que aparece lá em Mateus, capítulo 13, versículo 55, e Marcos 6,3 também. Dá-te lugar, essa carta ela foi escrita entre os anos 70 e 80, não há como identificar exatamente o lugar. O destinatário não existem restrições geográficas. Judas, porém, tinha em mente uma região específica que estava sendo perturbada por falsos mestres, né? Não fala exatamente qual região é essa, mas era uma região específica perturbada por falsos mestres. Tema e propósito. A preocupação básica da epístola é a ameaça que os falsos mestres com suas heresias e a reação dos crentes em relação a essa ameaça. Como é que? Porque uma coisa são os falsos mestres virem e perturbar a crente. Agora, como os crentes reagem? Os crentes vão aceitar isso numa boa, tranquilamente? Os crentes vão responder à altura? E quando falo responder à altura, não é com brigas, não é com ódio, não é com raiva, não é com extremismo, mas é com amor, sabedoria e com a verdade? Será que os crentes vão responder de forma correta? São dois propósitos, então. Primeiro, que é desmascarar e condenar os falsos mestres, né? Apesar do amor contido, da mensagem de sabedoria, tem que ser denunciado aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro. Hoje, inclusive, pronunciou, declarou coisas que estão contrárias às Escrituras. Alguém que vem em nome de Deus declarando algo que não é de Deus, você não pode aceitar isso, você tem que declarar, você tem que mostrar que a correção, o verdadeiro, o certo, aquilo que é de Deus e da forma correta como tem que ser. Não podemos aceitar isso. E o segundo ponto é aconselhar e motivar os irmãos a continuarem firmes na fé e a batalharem contra os falsos mestres. Então não aceitar e batalhar, né? Chaves para Judas, então, as palavras-chave são lutar pela fé. E o versículo-chave é o 3, que diz: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que uma vez para sempre foi entregue aos santos. Batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse é o fundamento. O cristão ele tem que ser um guerreiro, o cristão ele tem que ser um cavaleiro do céu, ele tem que batalhar pela fé, ele tem que batalhar pelas Escrituras, ele tem que defender as Escrituras com a sabedoria que Deus lhe tem dado, com teologia, com sabedoria filosófica, com sabedoria lógica, com sabedoria escriturística, com sabedoria. O cristão tem que estudar. Por isso daí a importância de estudar, e parabéns mais uma vez você que está fazendo isso, se estudar, aprofundar, questionar e continuar defendendo a fé. Os assuntos principais é a defesa da fé, né? O falso ensino deve ser desmascarado, não é suficiente apenas exibir a verdade paralelamente na expectativa de que todos reconheçam a verdade, tem que também denunciar o que está errado claramente. Outro tema aqui que é interessante em Judas é que ele faz citações apócrifas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os apócrifos no tema teológico dessa aula, mas os apócrifos eram aqueles livros
que foram alguns acrescentados pela Igreja Católica no Concílio de Trento, e alguns acreditam que esses livros eles contêm alguma inspiração. Na verdade, não contém inspiração nenhuma, né? Mas Judas cita alguns deles. Por exemplo, no versículo 9 ele faz uma alusão à ascensão de Moisés, que é um livro apócrifo, que fala de Moisés, quando Moisés morre no Monte Nebo, e aí ele ressuscita e sobe aos céus. Isso não está nas Escrituras, está no livro apócrifo. Judas faz referência. E os versículos 14 e 15 claramente fazem citação do livro de Enoque, que também é outro livro que não tem nas Escrituras, mas que é um livro que é colocado, né, por alguns judeus místicos como um livro paralelo, e Judas cita ele, né? Então é interessante aí para nós estamos observando isso. A semelhança entre Judas e 2 Pedro também é outro tema importante, porque tem uma passagem de Judas que trabalha praticamente o que está escrito em 2 Pedro 2, 1 e 2 e 3 e 3. Né? Ao comparar, só que quando nós comparamos essas duas passagens, podemos perceber o seguinte, que em primeiro lugar, 2 Pedro antecipa o futuro surgimento de falsos mestres e apóstolos, aqueles que abandonam a fé. Enquanto Judas ele registra o cumprimento dessa profecia. Então, na verdade, Judas cita como cumprimento daquilo que Pedro falou alguns anos antes. Bem, chegamos então no último livro das Escrituras, o único livro profético do Novo Testamento, extremamente complexo, difícil de entender, que é o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, isso mesmo. Para a maioria dos cristãos, o mais difícil de ser entendido de todas as Escrituras é esse livro de Apocalipse. Porque ele contém muitos símbolos, porque esses símbolos não são usados nos nossos dias, o que vai dificultar com certeza a interpretação do livro de Apocalipse. O termo Apocalipse é uma transliteração do grego, que significa então, como eu disse já, revelação, desvelamento ou tirar o véu. É como se tirasse o véu, é como se descortinasse aquilo que estava escondido. Esse livro, portanto, é uma mensagem reveladora. É a revelação de Deus. Mais específica para os últimos dias, para aqueles dias lá do próprio livro do Apocalipse e para os últimos dias também. O autor desse livro é provavelmente João, o apóstolo que também escreveu o Evangelho e as cartas, né? A data e o local é a ilha de Patmos, fica bem claro. Por causa da palavra de Deus e do testemunho que João dava, ele foi levado para essa ilha já na sua fase idosa. O imperador César Domiciano, Augusto Germânico, ele simplesmente reuniu os seus servos para perseguir a igreja. Ele reina entre 81 e 96 depois de Cristo, e ele faz duras perseguições ao povo de Deus nesse período, né? E por isso conjectura-se que a data do Apocalipse ela deve ser entre 95 e 96 depois de Cristo. O destinatário desse livro foi enviado às 7 igrejas da província romana da Ásia Menor, que era Éfeso, Pérgamo, as 7 igrejas, né? As famosas 7 igrejas, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas elas hoje ficam localizadas na atual Turquia. Tema e propósito do livro de Apocalipse. O tema desse livro é a revelação do que está para acontecer, né? Embora ele fale ali até o capítulo 3, 4 de coisas que estão acontecendo naquele momento, ele começa a partir de então dar bastante vazão para coisas futurísticas, um cenário futurístico e portanto cataclísmico e apocalíptico. O propósito é confortar os cristãos perseguidos e exortá-los a permanecerem firmes no Senhor. Porque o autor que reafirma a certeza da vitória de Cristo, ele quer reafirmar a certeza da vitória de Cristo e trazer uma mensagem de salvação, de esperança para os perseguidos, de que o evangelho eterno ele é válido para todos os tempos. Esse evangelho garante a permanência desses que sofrem e que morrem pelo evangelho para todos sempre. Glória a Deus por isso, não é? Chaves para Apocalipse, a palavra-chave é revelação de Jesus Cristo. O versículo-chave 1, 8 e 19, também o capítulo 19, versículo do 11 ao 15, e os capítulos-chaves 19 ao 22, que vão falar das últimas coisas, do novo céu, da nova terra, da questão do inferno. E o versículo 1, 8 é interessante como o versículo-chave, porque ele fala assim: eu sou o alfa
e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Que maravilha! Esse versículo, ele resume perfeitamente o Apocalipse, porque ele fala que Jesus, ele é o alfa e o ômega, que é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego, o alfa é a primeira, o ômega a última letra, e isso resume, portanto, que ele é o princípio e o fim, como ele explica logo em seguida, né? E, portanto, ele era, ele é e ele há de vir. O Senhor Jesus virá para a glória de Deus. Os assuntos principais de Apocalipse giram em torno de Cristo, que ele é chamado... e os nomes de Cristo, né? Os nomes de Cristo em Apocalipse é um caso à parte, para glorificar a Deus profundamente, porque ele é chamado de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos, o soberano, né, entre os reis da terra, o primeiro e o último, aquele que vive, o Filho de Deus, o Santo e Verdadeiro, o Amém, o princípio da criação de Deus, o leão da tribo de Judá, o Santo e Verdadeiro, o Amém, o princípio da criação, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é o Cordeiro, né? Ele também é fiel e verdadeiro, ele é a palavra de Deus, ele é o Rei dos Reis, ele é a raiz de Davi, ele é o Cordeiro fiel e verdadeiro, brilhante estrela da manhã, e ele é o Senhor Jesus Cristo. Então, são muitos títulos, muitos temas trabalhando aí. Também fala da questão das 7 igrejas, é o outro tema importante, porque essas 7 cartas que são endereçadas às igrejas constituem exclusivamente das próprias palavras de Cristo. As cartas são feitas puramente das palavras de Cristo, isso é muito interessante, né? As igrejas devem se arrepender, elas devem vigiar e realmente se aprontarem para o glorioso dia do Senhor. Outro tema importante são 144 mil selados, que está lá no capítulo 7, versículo 4 ao 8, que há muita confusão. Os testemunhos de Jeová dizem que esses 144 mil são os anciãos da torre de vigia, né? Somente os salvos, que só eles estarão no céu. Esse número não pode ser interpretado literalmente como os testemunhos de Jeová falam, mas ele é um número simbólico, ele representa a plenitude do povo de Deus. Se você continuar lendo, você vê que primeiro ele está falando de 144 mil, depois ele fala que viu que diante do trono de Deus, que fica no céu, né, havia uma multidão incontável, né? Então, na verdade, essa expressão ela tem que ser entendida de forma mais voltada para a metáfora mesmo, né? E o milênio, que lá em Apocalipse capítulo 20, versículo do 1 ao 7, vai falar a questão do milênio, tão ouvido, discutido o milênio. O termo milênio vem do latim mille, anos, e anos, que significa 1000 anos, do grego chiliasno, né? O termo milênio, ele vai trabalhar também, ele não aparece diretamente na Bíblia, mas sim ele aparece a expressão 1000 anos, algumas vezes nas Escrituras, que é o período em que o diabo será preso e Cristo reinará sobre a terra. Isso por uma das interpretações. Existem pelo menos 3 interpretações. Nós temos o pós-milenismo, que o prefixo pós significa depois. Isso indica que Cristo ele voltará após o milênio. O amilenismo, que para essa corrente teórica, o milênio ele não vai acontecer de fato, né? O milênio ele é uma metáfora da vitória completa de Cristo sobre Satanás e também a questão da felicidade perfeita dos santos. E o pré-milenismo, para essa abordagem, a segunda vinda de Cristo, ela é real e ela será antes do milênio. O milênio realmente é um período que Cristo reinará sobre a terra juntamente com seus santos. Ok? Vamos para o nosso ponto teológico. Eu vou pegar Norman Geisler na sua enciclopédia de apologética, onde ele vai trabalhar a questão dos apócrifos. Lembra que nós falamos um pouquinho dos apócrifos? Os livros apócrifos. O Geisler fala o seguinte: o termo apócrifo geralmente se refere a livros polêmicos do Antigo Testamento. Também tem o Novo Testamento, né, que fica claro, onde os protestantes rejeitam e os católicos romanos e as igrejas ortodoxas gregas aceitam. A palavra apócrifo significa escondido ou duvidoso, né? A ideia seria mais ou menos por essa linha. Os que aceitam esse documento preferem chamá-los de deuterocanônicos, isto é, os livros
do segundo cânon, como se fosse um cânon paralelo. O cânon que é a escritura, a vara de medir, né? Aquilo que serve como a nossa régua, como o nosso padrão de verdade. Eles falam que existe um segundo padrão de verdade ali, de ordem secundária. Bem estranho essa expressão, né, católica. Para nós que somos protestantes, nós não pensamos dessa forma. A posição católica romana, então, os católicos e protestantes concordam quanto à inspiração dos 27 livros do Novo Testamento, diferem em 11 obras de literatura do Antigo Testamento, que são 7 livros e 4 partes de livros. Essas obras polêmicas, elas causam discórdia, causaram discórdia na Reforma Protestante. Lutero, por exemplo, não aceita, e os outros reformadores, e a reação foi a rejeição pelos protestantes. Os protestantes não aceitaram isso. Foi inevitavelmente declarar as partes do cânon inspiradas nas Escrituras, essas partes, né, que são os apócrifos, pelos católicos, num concílio de Trento em 1546. Okay? E aí o Geisler vai trazer algumas respostas aos argumentos católicos. Basicamente, resumindo, o Geisler fala o seguinte: pode haver no Novo Testamento alusões aos apócrifos, como Judas faz, okay? Que a gente viu. Mas não há nenhuma citação definitiva de qualquer livro apócrifo aceito pela Igreja Católica Romana, né? Ou seja, dos livros que a Igreja Católica Romana aceitaram, como Judite, Tobias, né? Bel e o Dragão, que são os acréscimos a Daniel, Eclesiástico, né? E aí vai. Esses livros, eles não são Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, esses livros não são encontrados nenhuma referência, nenhuma alusão nas Escrituras. As alusões aos livros pseudopígrafos, que são as falsas escrituras, que são rejeitadas por católicos romanos e protestantes, tais como a Ascensão de Moisés, que é Judas 9, e o livro de Enoque, Judas 14, 15. Também as citações de poetas e filósofos pagãos por Paulo, né? Nenhuma dessas fontes citadas na Escritura não possui autoridade. Então, mesmo quando a Bíblia cita um livro apócrifo, não tem autoridade nesse livro. O fato de citar é apenas uma forma de ilustrar, de explicar alguma coisa, como Judas fez, como Paulo fez. Ok? 2 perguntinhas para nós encerrarmos a aula. Diante da iminência da vinda do Senhor Jesus Cristo, como deve se comportar o cristão? Como é que o cristão deve se comportar, sendo que a vinda do Senhor Jesus, ela é uma verdade, ela é iminente e pode acontecer a qualquer momento? E uma segunda questão, e última aqui para nós encerrarmos: os recados que são dados às 7 igrejas da Ásia atingem diretamente a igreja brasileira? Fica aí a dúvida para nós, né? E se elas podem atingir a igreja brasileira, por quê? Ok? Pense na sua casa, medite nas Escrituras, ok? Vamos partir para as nossas últimas aulas do curso básico de teologia online aqui, nessas matérias do básico, ok? E aguarde futuramente aí, nós gravarmos também aulas do médio, do bacharel, tá bom? Deus abençoe a sua vida, bom estudo, em nome de Jesus.